Essa é a categoria mais ridícula do fisiculturismo. No fisiculturismo existem muitas categorias, dentre essas categorias masculinas existem Open Bodybuilding, que é a categoria principal do Mr. Olympia, é a categoria sem limite de peso, onde competem os atletas mais volumosos e condicionados, como os maiores campeões da categoria, Ronnie Coleman, Jay Cutler, Dorian Yates, Arnold Schwarzenegger, Phil Heath e atualmente o campeão que temos é o Samson Dauda. Também temos a categoria 212, que é para atletas com até 212 libras ou 96,6 kg. É para fisiculturistas menores em estatura, ou seja, caras mais baixos, mas extremamente densos, condicionados e com físicos muito impressionantes. Também temos a Classic Physique, a categoria inspirada na era dourada do fisiculturismo, buscando estética, proporção, simetria. É uma categoria que lembra, ou que foi, talvez inspirada na era do Arnold Schwarzenegger. Ela possui limites de peso conforme a altura do atleta. Temos a Men's Physique, que é para fisiculturistas com menor volume muscular, focados em definição e estética. E eles competem de bermuda, destacando as costas, ombros e ali nas poses de frente, principalmente o abdômen, né? Mas é óbvio que o conjunto todo ali, principalmente da parte de cima do seu corpo, é muito buscada nessa categoria. Também temos a categoria Wheelchair Bodybuilding, que é onde os atletas cadeirantes demonstram seu físico, simetria, volume, definição dentro das suas limitações físicas. E basicamente são essas as categorias masculinas que a gente costuma acompanhar no fisiculturismo no Mr. Olympia. Tá, mas e qual seria a categoria mais ridícula do fisiculturismo que eu citei no começo do vídeo? Bom, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo para vir essa categoria, que no caso é a Men's Physique. Mas calma aí, cara, eu não estou tentando descredibilizar a categoria Men's Physique, mas vocês vão entender o porquê que eu disse que ela é mais ridícula. Mas a Men's Physique é uma categoria que foi primeiramente introduzida ali no Mr. Olympia de forma oficial, né, pela IFBB Pro League, lá em 2013, e que o primeiro campeão da Men's Physique no Mr. Olympia foi o Mark Anthony, nesse mesmo ano, obviamente. Mas existem vídeos da categoria Men's Physique sendo apresentada no Olympia já em 2010, e eu vou mostrar esses vídeos para vocês, e foi justamente por conta desses vídeos que eu fiquei um pouco tentado a fazer esse vídeo aqui falando que a Men's Physique é a categoria mais ridícula do fisiculturismo. Mas vocês vão entender o porquê. E agora nesse momento tá passando um vídeo aí na tela do Mr. Olympia apresentando a categoria Men's Physique em 2010, no ano de 2010. E dá uma olhada como os caras chegavam aqui. É claro que o físico deles é muito melhor do que 99% de toda a população, né? Isso não tem nem como negar. Mas era um pouco estranho e meio que sem padrão como funcionava a parte de vestimentas, digamos assim, dessa categoria. Porque o pessoal já usava bermuda e tal, mas muitos usavam a bermuda totalmente sem padrão, então era meio que uma questão ali de gosto pessoal totalmente, né? Não tinha um padrão assim. E os caras usavam tênis, cara. Você já viu algum fisiculturista usando tênis em cima do palco? Bom, com certeza isso aqui é algo um pouco, no mínimo, curioso, né? A gente não costuma ver esse tipo de coisa acontecendo atualmente. Isso aqui é interessante pra gente ver como o fisiculturismo evolui, como as categorias vão se adaptando conforme o tempo. Olha, o pessoal vindo de chinelão aqui, né? Bermudão até passando do joelho, que hoje é totalmente fora das regras, né? O padrão hoje, se não me engano, são 5 dedos mais ou menos acima do joelho. E olha, cara, era realmente uma questão ali mais modelo. Não sei como é que os árbitros faziam a partir do julgamento, se levava em consideração se o calção tava bonitinho, não sei o que, se o tênis tava combinando com o calção, né? Sei lá, cara, mas realmente era interessante ver como essa categoria era diferente, né, no seu princípio, como ela foi idealizada e como ela foi se transformando ao longo dos anos. Daqui a um tempo eu vou mostrar o campeão atual para vocês verem a diferença, né, o que realmente foi que mudou conforme o tempo nessa categoria, e realmente é muito curioso ver como essa categoria começou. Aparentemente não tinha um padrão muito pré-definido e as coisas foram se moldando ao longo do tempo. E no fisiculturismo isso acontece muito, né? Basicamente tudo na vida acontece dessa forma. As coisas começam de um jeito, elas vão sendo adaptadas e moldadas de acordo com o tempo, né? O que as pessoas vão acreditando que seria o melhor para aquela coisa, e basicamente isso acontece em tudo. Então a Men's Physique não foi diferente, ela foi se adaptando, principalmente com base no que os árbitros achavam que seria o melhor, né? Porque no fisiculturismo, basicamente quem dita as regras são os árbitros. É claro que eles têm uma cartilha que eles têm que seguir. Para quem não sabe, o fisiculturismo tem critérios
critérios que deveriam ser objetivos, a gente nem sempre vê esses critérios sendo cumpridos, mas quais são os critérios objetivos do fisiculturismo? Bom, são basicamente 4 ou 3 se vocês combinarem 2 deles que estão dentro da mesma coisa, basicamente, que são o quê? Volume muscular, que é o quanto você tem de massa muscular dentro da sua estrutura, definição muscular, que é o quão seco, né, o quão baixo está o seu percentual de gordura, o quão seus músculos estão aparentes, e proporção e simetria, que basicamente se enquadram dentro da mesma coisa, que o pessoal geralmente combina esses dois critérios para encaixar em um, mas que são coisas diferentes por si só, porque a simetria é basicamente o quanto um lado do seu corpo é semelhante ao outro, ou seja, se você tem um bíceps que tem 45 centímetros e o outro bíceps tem 39. Isso é uma assimetria. Muita gente confunde essas duas coisas, né? Não é desproporção. Muita gente fala, meu braço está desproporcional um com o outro. Não, seu braço está assimétrico. Isso vale tanto para formato muscular. Às vezes você tem um bíceps curto, o seu bíceps esquerdo é um bíceps curto, o seu bíceps direito é alongado. Isso é uma assimetria. Agora, o que seria uma desproporção? Uma desproporção é basicamente as suas pernas, por exemplo, são muito menores do que a sua parte superior do corpo. Você tem braços, peitoral, costas muito grandes. Isso se enquadra como uma desproporção, cai no critério de proporção. Então, são basicamente esses os critérios utilizados para avaliar o fisiculturismo. E a Men's Physique já é uma categoria que, por si só, por natureza, é um pouco difícil de ser avaliada, justamente porque a parte das pernas, por exemplo, nunca foi julgada assim, né? Tipo, tem até na regra hoje em dia que eles teoricamente julgam essas pernas, mas a gente vê que muitas vezes não é assim, né? Tem caras que têm pernas muito pequenas que não são pontuados por conta disso. Então as pernas, nesse quesito assim, a proporção entre a parte superior e a parte inferior nunca foi muito julgado na Men's Physique. Mas como vocês viram aí, no começo da categoria era muito mais subjetivo ainda, né? Porque chegava um pessoal ali de tênis, e vinha uns caras com a bermudona curtinha, uma bermuda mais longa, os caras faziam algumas poses ali de Classic Physique, de Open Bodybuilding mesmo, e realmente não tinha meio que um sentido ali, né? Os caras só davam uma desfiladinha e é isso aí, entendeu? Hoje em dia, a Men's Physique já é difícil de ser julgada da forma que é hoje, e ela se tornou um pouco mais objetiva. Imagina nessa época aqui, né? Os caras realmente eram totalmente despadronizados, não tinha algo que padronizasse, tornasse a vida dos árbitros mais fácil, né? O início da Men's Physique não é um início muito padronizado e muito, sei lá, muito objetivo, a gente não tinha claros padrões ali do que os árbitros queriam. Então eu achei interessante trazer esse vídeo aqui para vocês para mostrar justamente o que era a Men's Physique nesse começo. E agora, como vocês podem ver, o campeão da Men's Physique em 2024, o Ryan Terry, possui um físico muito diferente do que a gente viu nesse vídeo de 2010. É realmente um físico totalmente diferente, até o próprio line-up, né, como vocês podem ver. A gente tem agora poses que seriam mais padronizadas. Tem duas poses basicamente na Men's Physique, que é meio que um semi-relaxado de frente e um semi-relaxado de costas, que padronizou um pouco mais a categoria, porém ainda é uma categoria um pouco difícil de ser julgada por pouca quantidade de poses, fazendo assim com que você tenha uma capacidade de julgar o físico um pouco menos abrangente, né, mais limitado do que outras categorias, como a Classic Physique e a Open, que possuem mais de 5 poses pelo menos, né? Então a Open tem 8 poses, se eu não estou enganado. A Classic eu acredito que tenha 5 poses, o que torna mais fácil de você avaliar o físico por ter mais ângulos do seu corpo sendo colocado à mostra, né? Mas como vocês podem ver aqui, a gente tem agora as bermudas, né, padronizadas, pelo menos em comprimento e caimento, são todas meio parecidas. Claro que questão de cor, essas coisas assim, ainda é meio aviadado, né? O pessoal ainda pode colocar, utilizar a cor que quiser e tal, mas aqui a gente já tem um padrão, pelo menos de caimento, de comprimento e tal, o que tornou a Men's Physique um pouco menos subjetiva. As poses, como eu disse, são mais objetivas também, mais padronizadas. E como vocês podem ver, a questão de volume muscular, né? Hoje em dia os caras são muito maiores e mais definidos do que eram no começo ou naquela apresentação que eu mostrei para vocês de 2010 no Olympia. Então você pode ver que mudou muito, principalmente em quantidade muscular e definição muscular. Os caras são muito mais definidos e muito mais volumosos. Isso foi algo que claramente mudou na Men's Physique conforme os anos foram passando. Bom, mas era basicamente isso que eu queria mostrar para vocês no vídeo de hoje. Claro que eu não tentei ridicularizar ninguém aqui nesse vídeo, foi mais realmente para chamar a atenção para vocês sobre esse
tema que eu achei muito interessante. Eu acabei achando aquele vídeo de 2010 da Men's Physique e pensei, por que não trazer um vídeo sobre isso aqui no canal, já que eu não lembro de ter visto ninguém falando sobre isso. E eu achei interessante, eu quero saber o que vocês acharam, se vocês curtiram esse tipo de vídeo e talvez tenham alguma sugestão para que eu traga algum vídeo semelhante a esse aqui, pode deixar nos comentários que eu vou fazer o vídeo provavelmente, se tiver interesse, né? O pessoal comentar bastante sobre isso, se tiver bastante like nos comentários pedindo alguma sugestão, eu provavelmente vou trazer o vídeo. Então, bom, deixa o seu like se você curtiu, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.